João Nunes Maia, Horizontes da Vida, pelo Espírito Miramês. Prefácio. Os horizontes da vida são imensuráveis, descrevendo, sem palavras articuladas, a natureza divina de Deus. Aquele que desejar confirmar a existência do Senhor, para sua maior segurança, que observe a natureza, que não teve participação direta do homem para o seu surgimento. Nessa simples ideia e nestas coisas tão singelas, o Criador está de braços abertos a nos abençoar, a nos mostrar os horizontes da vida pulsando em todas as vidas. Este livro é mais uma cooperação dos trabalhadores invisíveis, que são muitos, a mostrar o quanto vale a vida, processamento divino, vertendo da vida maior, Deus. Neste empenho valioso, o nosso irmão Miramês vem nos mostrar mais riquezas espirituais, objetivando engrandecer o coração e iluminar a consciência dos estudiosos da doutrina dos Espíritos. Compreende-se daí que todos os esforços da criatura para melhorar são assistidos pelos benfeitores da eternidade, com os seus recursos de ajudar no nível em que lhes é possível beneficiar as atitudes nobres. Todas as mensagens do nosso companheiro nos mostram a vida natural e os valores que devemos recambiar para a nossa intimidade. Suas lições nos chamam a atenção com mais profundidade para o grande campo interior, de modo a conhecermos a verdade, porque todos são conscientes de que ela liberta as criaturas em quaisquer movimentos de amor, porque o amor é a caridade em todos os seus aspectos. Estamos dentro de uma renovação doutrinária e o progresso não escolhe divisões. Ele está em todas as áreas, acionando a vida para frente e sempre com novos horizontes para serem desvendados. Deus é o doador supremo, não obstante. Ele deixa uma parte para que nós entendamos a importância da nossa cooperação, como sendo conquista marcando na vida os esforços que devemos fazer para a nossa felicidade. Cada criatura tem inicialmente deveres para depois nascerem os direitos. Como ter direitos sem que se faça alguma coisa? Observemos bem que é pelas intenções geradoras das ações no bem comum que recebemos as vibrações das sementes plantadas. Sendo assim, não compensa colocar no solo humano e da própria natureza o mal, por serem seus frutos amargosos, cheios de problemas e dores insuportáveis. Os livros nos ajudam muito a recordar o que ouvimos no mundo espiritual, principalmente os livros espíritas e, dentre estes, os mediúnicos, por serem escritos pelas inteligências fora da matéria, através de receptores que verdadeiramente entregam-se à tarefa sem exigências passageiras, mas somente por amor à grande causa, a fim de que todos possam conhecer a verdade da reencarnação, da comunicação dos espíritos e que a vida continua em todos os ângulos da vida universal. Estudemos, pois, esses livros, deles tirando uma compreensão maior de que o que fazer da vida e dos ensejos a nós ofertados por Deus. É para entender melhor, com essa clareza de conceitos, que os espíritos elevados estão juntos a todos os encarnados, em todos os seus trabalhos sobre a inspiração de Jesus. Os encarnados de que falamos e que se interessam por esses escritos são chamados e escolhidos para as mudanças de costumes e mesmo de vida, para as mudanças que devem operar em si mesmos, firmando uma moral elevada como condições valiosas para o preparo do terceiro milênio. A ninguém pretendemos violentar, forçando a nos acompanhar, mas convidamos a todos para analisarem o que falamos, e caso surja algum interesse, que experimentem mudar de vida,
no sentido de não mais ter ódio, de esquecer a violência, de procurar perdoar sempre e de trabalhar no bem que universaliza. Queremos, e essa é a intenção do escritor, mostrar a presença de Deus dentro de cada um e o Cristo a comandar o coração do homem. Embora desencarnados, estamos envolvidos no seio da sociedade na Terra, pedindo a Jesus que não nos deixe faltar serviço dentro do seu apostolado, as bênçãos do labor pela sua magnânima direção, se o merecermos. Este livro nos mostra muitos horizontes cheios de esperanças maiores, de modo que, pelo esforço, poderemos alcançá-las e, nesse trabalho, aparecerá nos céus de nossos corações a paz imperturbável. Compete a cada um de nós aumentar o trabalho e com mais intensidade no campo interior, de onde pode nascer a vida com grandes horizontes de vida. Bezerra, Belo Horizonte, 2 de junho de 1988. Capítulo 1. Terapêutica psíquica. A cura psíquica equivale à cura física. Em muitos casos, a segunda nasce da primeira, consoante as ideias dos grandes mestres do espiritismo no mundo. A raiz de todo o equilíbrio se encontra na profundidade dos pensamentos que, ao se tornarem ideias, têm o poder de harmonizar ou perturbar os corpos que servem à alma. A mente doente, cujos pensamentos são inferiores, constitui uma força dardejante que distorce a energia divina absorvida pelos centros de força encravados no corpo espiritual, e esta flui imediatamente para as glândulas de secreção interna que a ofertam para toda a rede de sutis nervos capazes, pela sua sensibilidade, de predisporem os órgãos a variadas enfermidades, arruinando igualmente o metabolismo celular. Todos os tipos de fobias nascidas da depressão nervosa trazem consigo energias deturpadas, transmutando-as em inúmeras energias que têm a facilidade incrível de muitas mudanças de aspectos, confundindo os terapeutas mais hábeis da Terra. É bom que o homem saiba que em torno de todos nós, encarnados e desencarnados, existe um campo de força criado por nós mesmos, pelas nossas ideias. E elas se afinam pelas suas vibrações afins, interligando umas nas outras, pela lei de afinidade, influenciando seu próprio Criador. A energia divina, procedente do nosso Pai Celestial, nos beija com toda a mansuetude, inspirando-nos por todos os meios para a grandeza da vida, porém, e na sutilidade da consciência que encontra a fonte repetidora de energias. São ondas luminosas que têm a capacidade de absorver os nossos sentimentos na sua totalidade, como sendo o mais aperfeiçoado gravador que registra todos os sons e palavras que dele se aproximem. Pode, entretanto, ser dissolvido por meios criados pelos próprios homens. Assim também são as ondas de luz que nos vêm do Criador. Elas assimilam, porém podem ser dissolvidas por todos os pensamentos forma que absorvem dos sentimentos humanos. Somente a escrita eterna é indestrutível, porque foi Deus que gravou na sua estrutura profunda. Todos temos um dos corpos que se pode chamar corpo mental, formado pelas nossas criações, fazendo uma barreira em torno de nós, que nos protege ou nos escraviza, dependendo do teor das nossas ideias. Em todo aspecto, somos médicos de nós mesmos e, conhecendo essa verdade, o nosso dever é segurar as mãos no arado sem olhar para trás.
devemos tomar atitudes e operar em nós a verdadeira cura dos nossos desequilíbrios. E como fazer? Mudanças. Podemos chamá-las de renovação interior, podendo durar meses, anos, séculos ou milênios. O tempo não importa. Importa que a lei nos determina e nos pede que avancemos, e é nosso dever prosseguir sempre na educação dos nossos sentimentos. Todo tempo é tempo de começar, e de uma coisa temos certeza, que não nos faltará assistência espiritual neste grande desempenho, em que os maiores beneficiados seremos nós mesmos. A saúde é, por natureza, divina. Todavia, é necessário que compreendamos sua função nos nossos passos. Se não obedecermos à lei do equilíbrio e à harmonia da vida em nossa vida, os variados tipos de enfermidades surgirão em nossos caminhos, como professores mais rudes que conhecem como lidar com os espíritos que ainda ignoram as leis de Deus. O homem deve conhecer mais além da matéria. De outra forma, nunca encontrará a paz de consciência. As leis de Deus se encontram escondidas nas dobras do tempo e do espaço, mas, para o estudante da verdade, elas são visíveis em tudo que se possa sentir e ver. O homem velho deve morrer como a semente, para que surja o homem novo. Observando as habilidades do Cristo, tiraremos delas as mais profundas lições e encontraremos a vida cada vez mais fulgurante. Os caminhos do esforço próprio, ser-nos-á dada a luz do entendimento. Façamos a nossa parte, destruindo a crosta de ideias maléficas que giram em nosso redor, como os planetas em torno do Sol, a nos influenciar por aquilo que criamos. Elas, as ideias, podem sair, quebrar a crosta, escapulindo para fora, influenciando outras pessoas. No entanto, outras ideias de outras pessoas podem vir a nós por afinidade. São trocas indesejadas, mas que obedecem à força de atração. Segue as lições deste livro, observa em todas elas o que tentamos te dizer acerca da saúde e de onde ela vem para o corpo somático, e cuida de aprender por esses meios ou por outros que podes conhecer em muitas obras espíritas, que o Senhor é o mesmo em todas as escolas, com a finalidade de educar a todos. Se queres ser ajudado, trabalha na tua própria conquista, aperfeiçoando-te. Semeia a luz que terás, com o tempo, sóis e estrelas em teu céu. Se queres ser ajudado, trabalha na tua própria conquista, aperfeiçoando-te. João Nunes Maia, Horizontes da Vida, pelo Espírito Miramês. Capítulo 2. Tenência valiosa. O homem que se decidiu a acompanhar Jesus não deve e não pode deixar faltar em suas decisões o vigor da juventude que conhece os frutos de um amadurecimento das experiências no bem. Ainda mais que ele sabe que todos os trabalhos em que impera o amor, nas linhas da pureza que faz lembrar o Mestre, preocupam e muito os que se esqueceram da verde e tornam-se pontos visados, como árvores que ofertam aos viajores frutos nutrientes. Podemos afirmar, entretanto, que quem já conhece a luz nunca teme as trevas que, porventura, surgirem em seu caminho. Elas são breves, pois somente a verdade ficará de pé, nos faz crer o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se já conheces a energia divina que circula com mais eficiência nos corações dos justos,
Não recues ante os que desejam te assombrar com pequenas ilusões. Avança, insiste em avançar mais, que alguém do plano espiritual está ligado ao teu sensível coração para te falar pelos canais dos teus sentimentos. A tenência valiosa é aquela sustentada e dirigida pela razão esclarecida que se alimenta na fonte inesgotável da fé. Se alguém fala mal do teu procedimento e a tua consciência em Cristo não te acusa, usa a tua força íntima para esquecer as ofensas e, se possível, ora por ele. Não permitas que em tua mente renovada no bem entrem pensamentos que possam distorcer a verdade. A firmeza é princípio grandioso para todos nós, mas só é verdadeira quando se fundamenta no clarear das leis naturais criadas pelo Supremo Mandatário. Não te enganes, iludindo as tuas boas qualidades. Todos conhecemos o bem e o mal, o que nos serve e o que não desejamos para nós próprios, e isso aprendemos na escola de Deus, mesmo antes da razão. Acautela-te daquilo que possa te prejudicar, que todo desequilíbrio afeta a muitos e respondemos pelas desordens causadas aos outros quando elas nascem de nós. Se não nascem em nós pensamentos inferiores, ser-nos-ão dadas pela lei dos afins ideias iguais a nos atormentarem como se fossem nossas. Prudência nos pensamentos constitui preventivo para todos os tipos de males. Não temos o direito, principalmente os espíritas, de dizer que ignoramos os caminhos organizados e oferecidos por Jesus. O Evangelho é conhecido por todos, ainda mais que o mundo espiritual envia mensagens para a terra como se fossem chuvas de letras ordenadas e compreensíveis, de forma que o próprio ar está saturado dessa essência divina que desperta, vigora e dá vida para quem deseja, por amor, vivê-las. Convidamos a todos para se juntarem a nós do mundo espiritual, que nos dispusemos a não perder as pegadas do Senhor, para nos darmos as mãos com o vigoroso entusiasmo de compreender e servir, de amar a todos e a tudo, na expressão maior da fraternidade universal, para que em porvir, bem próximos, possamos em uma só voz dizer: estamos livres porque conhecemos a verdade. Estamos no século de duras provas, porém, igualmente de muita luz. Nunca a humanidade viu tamanha misericórdia como agora. Compete a cada criatura aproveitar as claridades abençoadas que desceram e continuam descendo ao planeta para o despertamento dos homens, de modo que eles possam conhecer ou reconhecer que Jesus é e será sempre o nosso guia, o pastor que não se esquece das suas ovelhas. Que Deus nos abençoe, para que não nos faltem a energia e o vigor da fé, a paz da esperança e a luz da caridade. Não permitas que em tua mente renovada no bem entrem pensamentos que possam distorcer a verdade. Capítulo 3. Tentear cauteloso. O pensamento é o sinal de vida da criatura. O surgimento dessa força poderosa em nós ainda se encontra nas dobras do mistério, mas algum dia será revelado com o crescimento da alma que se move na carne. Examina o que escrevemos com os teus próprios pensamentos, buscando compreender melhor o que deve acontecer quando pensas. O pensamento é arte divina, é um espetáculo em nossa casa mental que por vezes não nos lembramos de sondar. Tudo se move pela força do pensamento e os desencarnados também trabalham com essa energia sublimada
em todos os aspectos das funções a que foram chamados a servir. Já experimentaste a força que tens em mãos? Vê a responsabilidade em dirigir teus pensamentos para tais ou quais destinos. Eles são veículos da tua vontade. O pensamento poderá fazer milagres, erguendo pessoas ou destruindo esperanças, dependendo de quem o emite e dos sentimentos que acionam essa força poderosa que vem de Deus com a nossa responsabilidade. A mente é, pois, um dínamo de luz ou de trevas. É o canal que gera e que orienta o que pode vir de fora, transmutando-o dentro de ti para a paz do teu coração. A mente divina irradia forças sutis que escapam à nossa análise e, ao se apoderarem das nossas criações, tomem o rumo que o nosso despertamento alcançou pela maturidade. Experimenta trabalhar com as tuas próprias forças, dirigindo tuas ideias para a paz das criaturas, inspirando nos outros o perdão, o trabalho honesto, a caridade e o amor. Esforçando-te nesse exercício, a lei de justiça devolverá aos teus caminhos o que doares aos teus semelhantes. Procura ensaiar teus pensamentos como ensina o Evangelho de Jesus, estabelecendo no teu mundo íntimo a harmonia, que ela garantirá para teus caminhos a paz e a esperança de viver. Sê cauteloso em tudo que a vida te chamar. Não desesperes nas tuas criações, porque toda violência destrói a alegria. Procura e experimenta a educação dos teus impulsos diuturnamente. Esquece o que pode te magoar, magoando teus companheiros. Vê em tudo alegria, paz, perfeição e concórdia. Estuda a natureza, que ela dar-te-á lições grandiosas, desde o cair de uma folha aos mundos que circulam no espaço. Sê cuidadoso no falar, pois somente se fala o que se pensa. A educação dos pensamentos atinge o verbo, o olhar e certamente todos os sentimentos. O trabalho é demorado, mas somente avança quem começa, e todo começo traz problemas, principalmente no que tange à educação do espírito. Nem sempre dominamos os pensamentos. Eles podem surgir do condicionamento de milênios. Estamos com um celeiro de ideias negativas na comunidade da mente e a consciência se encontra vazada de forças negativas para serem esgotadas. E esse trabalho é nosso, porque fomos nós que semeamos o inconveniente e agora estamos colhendo o incômodo. Toda cautela é pouca no nosso aperfeiçoamento espiritual. Surge à nossa mente o grande horizonte da vida a nos desafiar para a recuperação da própria estabilidade e há sempre o risco da rejeição. Consciência tranquila só se apresenta quando a alma conheceu a verdade e se tornou livre pela limpeza dos entulhos das trevas, alcançando a luz pela vivência do amor. Quando em trabalho na conquista da pureza dos pensamentos, acendendo sóis e estrelas no teu mundo interno, para que surja o céu no centro da tua alma, necessário se faz conhecer a vida e dominar o horizonte da mesma. Deus te espera e Cristo está anotando o que fazes dos teus pensamentos para a tua felicidade. O pensamento é arte divina. É um espetáculo em nossa casa mental que, por vezes, não nos lembramos de sondar. João Nunes Maia, Horizontes da Vida, pelo Espírito Miramês. Capítulo 4. Teose mental. A pureza dos pensamentos é, pois, condição de moralidade da criatura. A alma vestida dos fluidos da carne passa por duras provações, como lições que edificam no coração o bem sem exigências.
O que chamamos de teose mental é a purificação da mente no que tange às ideias. Bem formadas, elas imantam todos os sentidos de energia divina, capazes de alegrar o espírito em todas as investidas para o amor, condicionando vibrações no centro da vida, onde pode ser gerada a fraternidade pura. É necessário que busques nas leituras educativas o esclarecimento para que leves aos ambientes em que, pelas portas do sono, fores trabalhar no mundo espiritual, disposições positivas e comportamento sério no que se refere à vida pura. Ao levantares, não deixes que os teus pensamentos assimilem a maioria das ideias formas que vêm à tua cabeça, carregadas do pessimismo que, por vezes, entra no intervalo dos teus pensamentos como sendo tuas. Trabalha selecionando, como selecionas o que vais comer, beber e vestir. Esse esforço deve ser diário, para que a tua vida seja cheia de bons resultados, constituindo teu dever de trabalhar no teu mundo interno em busca da perfeição espiritual. Acompanha os grandes personagens que a história universal registra, almas que deixaram rastro de luz para nos ajudar a carregar a nossa cruz no calvário da própria vida. Somos atacados por pensamentos inferiores que se movimentam na psicosfera da Terra, pelos encarnados e desencarnados, ainda sob a influência das paixões inferiores, nas 24 horas do dia. Jesus foi o ponto alto do mestrado no que diz respeito à libertação das criaturas. Observa seus ensinamentos em espírito e verdade, e passarás a preocupar-te contigo mesmo, sem que o egoísmo te faça escravo do materialismo convencional e portador do orgulho, bem como aos corações que desconhecem a verdade. Capítulo 5. Sabência espiritual. A doutrina dos espíritos tem uma missão valiosa, qual seja a de encaminhar o ser humano para o conhecimento, avançando mais um pouco para os horizontes da vida. Certamente que devemos conhecer as coisas que se referem à Terra, como, por exemplo, o corpo físico que usamos. No entanto, não devemos ficar somente nisso. Lembremos-nos de tirar algum tempo disponível para o conhecimento da vida espiritual. Convém saber porque a verdade tem força de libertar a alma na gradação que lhe é própria. Existem palavras de Jesus que devemos sempre repeti-las para maior segurança das lições, como seja, abre aspas, batei e abrir-se-vos-á, fecha aspas, abre aspas, buscai e achareis, fecha aspas. Tudo, ou quase tudo, depende do esforço próprio de cada alma. Nós somos semelhantes. No entanto, cada criatura se encontra em faixa diferente de vida. Não se gasta tempo com espíritos que não desejam melhorar. Desses, o tempo se encarregará, como sabedoria e mesmo com justiça. Porém, onde existe boa vontade, os nossos esforços não ficarão perdidos. Desejamos que todos saibam da participação de cada um no seu próprio adiantamento espiritual. Deus formulou leis capazes de fazer andar não somente as almas, mas tudo que se encontra na criação, sendo que a marcha é lenta para que possamos participar da nossa ascensão. Esforcemo-nos em todos os sentidos para que tenhamos a glória da participação no despertamento dos valores imortais do coração. Usemos da liberdade, mas analisemos o que devemos fazer com ela, onde formos chamados. Os horizontes da vida são vastos e convidativos em direções inúmeras. Aproveitemos as oportunidades,
porque esses ensejos passam e podem demorar a voltar à nossa procura. Existem duas portas maiores que não devemos esquecer: o saber e o amor. Depois, esses caminhos vão se dividindo ao infinito para a maior grandeza daquele que compreende e vive esses mandamentos, servindo de multiplicador comum para que cresçam as lições, atingindo a todos por lei de caridade. Quem sabe pode compreender melhor e sentir segurança nos seus caminhos, e quem ama está completamente em estado de alegria pura, por seu amor, uma semente divina que se multiplica nos corações amados, devolvendo à fonte as riquezas espirituais de que ele se faz portador. Não percas tempos em discussões estéreis que a nada levam. Abre aspas. Jogar pérolas aos porcos. Fecha aspas. No dizer evangélico, é entrar em distonia inferior e ajudar as trevas naquilo que elas interessam fazer. Se queres entrar nos caminhos do saber, se queres paz em teu lar e no teu coração, semeia o bem. Antes de pensar e falar, analise o que vais plantar na mente alheia. Se ainda participas de reuniões nas esquinas e mesmo em casa, nos restaurantes e mesmo no lazer, onde procuras descansar com piadas picantes, estás iludindo a ti mesmo, porque atrairás o mesmo que pensas e falas. Os espíritos que se aproximam das conversações são da mesma qualidade das sementes lançadas aos ouvidos alheios. Isso é, pois, o semelhante atraindo semelhantes. Tem cuidado, porque estás igualmente fazendo uma corrente fluídica do ambiente que semeias em teu lar, para os teus familiares, teus negócios e para a tua vida. Além de saturar o espaço com certas alegrias perniciosas, as más conversações são campos para as entidades malfazejas que sempre exigem das fontes que as geram quando se encontram com fome das paixões. As conversações inferiores não devem entrar em tua mente. Podemos aprender a não registrar o que ouves de mal e abrires os ouvidos para o amor que se divide ao infinito, sustentando o bem comum e a fraternidade compensadora. Saber é muito importante, contudo, que seja a sabença da verdade, porque ela verdadeiramente torna livres as criaturas. Se já tens alguns meses de evangelho, não poderás alegar que não sabias das consequências do mal. Saber e amor, eis as chaves de luz para a tua paz interna. Se queres entrar nos caminhos do saber, se queres paz em teu lar e no teu coração, semeia o bem. Antes de pensar e falar, analisa o que vais plantar na mente alheia. Capítulo 6. Restauração conveniente. Estamos chegando na época de restauração em todas as modalidades que a inteligência nos convidar. Jesus é, pois, o restaurador universal das consciências. Quantos milênios se passaram desde que os nossos caminhos se mostravam cheios de paixões inferiores e a nossa taça se transbordava pela força da ignorância, violência e maldade. Chegou o momento da reparação espiritual. O convite já se encontra feito, dependendo da nossa disposição para as devidas renovações, encontrando em nós mesmos os valores da vida, pelo conhecimento que as leis nos apresentam. Estamos carregados de violência e não percebemos nossas próprias ações. Estamos cheios de orgulho e egoísmo e não notamos esses monstros que corrompem os valores internos. E quando alguém de fora nos aponta as distorções da verdade, o apontamos como inimigo, como detrator. A calúnia, por vezes, encontra bases no caluniado.
Procuremos todos os dias analisar o que ouvimos, começando a reparação em silêncio, que seremos ajudados pelos agentes da luz, encarregados por Deus da assistência aos de boa vontade. Cada concerto que fazemos em nós mesmos é um ponto de luz que acendemos no coração, servindo de claridade em todos os nossos caminhos. Essa é uma restauração conveniente que podemos fazer sem que ninguém perceba. Anunciar as reformas internas é sinal que o anunciante ainda não se espiritualizou conveniente, pois o bem não precisa de barulho. Deus registra tudo com eficiência, por muitos meios que desconhecemos. O alarde empana as claridades acesas pela benevolência em nós mesmos. Somente a vaidade gosta de anunciar o que faz. Tudo pertence a Deus. Somos apenas seus filhos, que devemos imitar a natureza, que trabalha sem propaganda do que faz, sendo útil a todas as criaturas. Por que escondemos o mal? E se ele fica escondido, então o bem não é, e não tem necessidade de revelação. O tempo grava tudo nas páginas do seu livro, como a consciência nada deixa passar em branco. Compete a nós outros trabalhar com amor, que esse amor nos revelará e nos mostrará a luz, imantando tudo em nossa volta com poderes espirituais, que nos defendem e nos alimentam eternidade afora. Pensemos nas reformas que devem ser feitas e não deixemos para amanhã o que possamos fazer hoje, e a vida nos ajudará no restabelecimento das qualidades engendradas na nossa consciência. É bom que haja em nós vontade de nos persuadirmos a nós mesmos em tudo em que vibra o bem, dignificando a vida pelos poderes úteis dos nossos pensamentos, aproveitando a fala na semeadura de luz, sentindo a nossa vida como sendo cópia da vida de Jesus. Se ontem fizeste algum mal, repara hoje com o bem e continua nele, que as forças espirituais acompanhar-te-ão nos teus caminhos de ascensão. Esforça-te todos os dias que, com o passar do tempo, alguém no mais alto somará os teus esforços e receberá a palma da vitória do que desejas no fundo do coração. Assim como estás convidado para a renovação, convida mais irmãos, não pela violência, mas pelo exemplo do que podes viver. A palavra quase sempre se envolve em agressões e o exemplo se faz no silêncio, porém cala na profundidade, com voz suave, mas poderosa. Trabalha na reparação de ti mesmo, que sentirás grandes esperanças. Se ontem fizeste algum mal, repara hoje com o bem e continua nele, que as forças espirituais acompanhar-te-ão nos teus caminhos de ascensão. Capítulo 7. Cascão psíquico. O cascão psíquico é muito discutido nas escolas espiritualistas. Dizem uns que, quando o espírito desencarna, ele larga o corpo intermediário que chamamos de perispírito e parte para outra região mais espiritualizada. Outros enfatizam que os humanos, de tanto vibrarem em determinada forma, criam um fantasma astral que pode persegui-los e mesmo arruinar a vida dos outros. Mas, na verdade, a história é muito mais complexa. Existem, de fato, muitos, abre aspas, fantasmas, fecha aspas, por aí, perturbando a humanidade, mas os culpados desses escândalos são as próprias criaturas envolvidas na ignorância sob o poder da própria mente viciada. Na verdade, o cascão é produzido pelas mentes fanatizadas ou por espíritos solidificados no mal. Existem muitas formas de criação desse trabalho orientado pelas trevas. Uma que cria muitos cascões psíquicos é a ideia de que Satanás tem vida e a ele é dada forma ilusória. Existem inúmeros desses cascões psíquicos por toda parte, e os espíritos trevosos
usam essas formas para brincar com os encarnados e por vezes persegui-los. Também os trabalhos mal conduzidos com a manifestação de espíritos fazem o mesmo. Esses cascões psíquicos no passado foram usados por, abre aspas, magos, fecha aspas, para satisfazerem seus interesses pessoais ou de terceiros em troca de alguma coisa que lhes satisfizesse os interesses inferiores. No que toca aos espíritos desencarnados, esses conservam o perispírito por ser veículo necessário ao seu trabalho. Quando chegam a certa evolução, com normas de proceder elevado, havendo mudanças de plano, eles deixam o corpo astral, mas não o deixam vagando, como afirmam muitos. Desintegram-no, entregando à natureza os elementos que ela emprestou para tal missão. Imaginemos se os milhões que desencarnam por ano fossem deixar os corpos espirituais, que confusão não seria. Deus não deixa que isso aconteça. A natureza quer de volta o que emprestou a cada um para sua renovação, aplicando seus elementos no lugar que a Deus aprouver. Quantos desejam crescer mentalmente, compreender as leis naturais, estudar vários livros sobre o poder mental, mas se esquecem de obedecer a certas regras que acompanham a sabedoria. Não basta saber, é imprescindível saber aplicar o que compreendemos na arte da sabedoria universal. A doutrina dos espíritos vem ajudar os homens pelas normas do bem proceder, para que as criaturas possam se libertar, ajudando igualmente os que ignoram a verdade. Existem ainda os pensamentos formas que carregam consigo os sentimentos de quem os formou, e esses pensamentos se acoplam por sintonia em pessoas idênticas. São como sementes que podem nascer e crescer, sendo que parte da responsabilidade é de quem criou, e quando criamos pensamentos elevados, são sementes de luz que podem ajudar a muitos que sofrem e que procuram melhorar. Convém saber destas verdades, porque, no momento da educação, saber é um passo a mais no autoaperfeiçoamento. Deves animar a ti mesmo, contudo, não esqueças a energia, de modo a impor a vontade na hora certa na tua educação. Estamos todos em uma batalha permanente e o maior vencedor é aquele que domina a si mesmo, aumentando o celeiro do coração e da consciência. Pense sempre no bom comportamento em todas as direções da vida, porque a sabedoria sem amor pode errar o caminho para a esperança. Confia em Deus. No entanto, não podes esquecer a confiança em ti mesmo e do trabalho constante na educação dos teus sentimentos. A perda de tempo é atraso de vida. Quem sofre menos é aquele que não para de se esforçar no bem comum. Se tem medos da agressão do cascão psíquico, renova teus pensamentos todos os dias. Conserta tuas atitudes ante todas as circunstâncias e não te esqueças do Cristo. Acompanha-o nos seus exemplos. Quando estiveres pensando, lembra-te que as tuas ideias podem influenciar pessoas como sementes que nascem e crescem, e que o seu gerador responde pelos desastres que elas causarem, e que serás feliz pelo bem que elas inspirarem aos outros. Não basta saber, é imprescindível saber aplicar o que compreendemos na arte da sabedoria universal. Capítulo 8. Campo magnético. Os nossos horizontes poderão crescer a partir da posição em que nos encontramos, seja em espírito ou como encarnados, dilatando-se. Em cada alma existe um campo magnético capaz de nos defender ou nos arruinar, dependendo da força que o compõe. E essa força é proveniente das nossas atitudes mentais.
A mente é o abastecedor do campo magnético da alma e a força que nos circunda é sustentada pelas nossas ações. Estamos todos na era do espírito, donde surge a necessidade urgente da educação da mente no que tange à vida. Comemos pelo espírito o que pensamos. Bebemos pela alma o que falamos e vivemos em campo magnético pelas nossas ações. Vejamos as responsabilidades que assumimos no percurso de cada dia e de cada vida. O que passamos de infortúnios e de felicidade é o somatório daquilo que pensamos e fazemos os outros pensarem. Fomos feitos pela divindade para nos emplumarmos cada vez mais. A lei nos ergue todos os dias em lentidão tal que o espírito, desperto, não deixa somente a natureza operar nos seus caminhos, fazendo a sua parte com discernimento, como sendo um empenho na sua consciência. Observa o que pensas todos os dias, analisando sem pretensão, porque vivemos o que pensamos em se referindo aos outros. Se queremos, mesmo inconscientes, prejudicar os outros, e estaremos fazendo a nós mesmos. Os pensamentos que geramos na nossa intimidade ficam ligados às nossas fibras mais íntimas, capazes de nos infelicitar ou de nos fazer felizes. Os sentimentos, no momento da geração das ideias, é que dão as diretrizes no roteiro da criatura, qualificando-as. Quando o estudioso quer conhecer alguém encarnado, analisa o seu campo magnético, que é composto pelo que ele é. Ninguém consegue mentir para a natureza, que a tudo registra nos mínimos detalhes, por processos que, por vezes, desconhecemos. Se a luz registra todos os feitos da vida, também as trevas têm capacidade de moldar as nossas ideias ao saírem da nossa mente. Quem aprendeu a ler na natureza sabe disso. O próprio Evangelho nos afirma que nada que for revelado ficará secreto, e ainda mais, a nossa consciência é um livro de Deus que nada deixa escapar da nossa vida. O que chamamos de campo magnético é, pois, a soma dos nossos pensamentos, das nossas ideias e das nossas falas. É a nossa vida nos acompanhando em forma de escriba, que a tudo anota para ser revelado no momento certo. Cuidemos do nosso campo magnético todos os dias, pois poderemos limpá-lo pela vontade, pelos processos ensinados por Jesus, tornando-nos grandes na modificação dos nossos sentimentos. Se os pensamentos são secretos, não são para os mensageiros da luz, que nos aparecem em silêncio, dando-nos intuições de mudanças. Qual contador de piadas picantes que de vez em quando não se envergonha de si mesmo? Qual contador de casos inconvenientes que não se envergonha de si mesmo algumas vezes por dia? Qual assassino que não se arrepende dos seus feitos? O mal, como chamamos, não sintoniza com a nossa consciência, lar de Deus no centro das nossas vidas. Devemos encorpar o bem em nós, para que o campo magnético cresça e nos sustente, garantindo nossa estabilidade emocional, fazendo-nos crer na esperança. Sabemos que a vida na Terra, como encarnado, é dura e cheia de influências perniciosas. Mesmo o campo magnético da alma, de vez em quando, é invadido por forças estranhas que podem desarmonizar a vida do encarnado. No entanto, são testes que a natureza experimenta, e é nesta hora que devemos movimentar o que aprendemos e reagir, analisando que a sintonia é um fato. Se no nosso mundo interno tem alguma coisa em comum com os invasores, eles ganharão terreno e a influência será maior na nossa mente. O vigiar e orar deve ser a tônica em ação. Destruindo a sintonia, os invasores são vencidos. A moral evangélica é força soberana, que mantém a harmonia do campo de força que nos protege na vida e para a vida.
Observa o que pensas todos os dias, analisando sem pretensão, porque vivemos o que pensamos, em se referindo aos outros. Capítulo 9. Ondas inflexas. As ondas que arremessamos para fora de nós têm poderes extraordinários na folha da nossa vida. São forças vivas que nascem em nós e que podemos, pelos sentimentos, delas apropriar como sementes que nascem e frutificam por onde têm a capacidade de passar. Essas ondas são elásticas, tanto distanciando de nossa personalidade, como a nós voltando com as suas congêneres, oferecendo-nos, por lei de justiça, as suas iguais. Compreende-se daí que a vida, em todas as suas instâncias, é o resultado de trocas com ofertas compatíveis entre si. As ondas inflexas são resultado da lei. Elas fazem curvas, indo e voltando pela lei de atração, e se sentem mais acomodadas onde foram geradas, assim como o filho sente mais prazer junto à mãe que lhe deu condições de nascer. Os horizontes da vida são extensos em todas as direções e nos mostram a própria vida na sua grandeza. Ao entrarmos neles, sentiremos outras modalidades de vida. Para sermos felizes, haveremos de nos educarmos nas ondas da disciplina, que é rigorosa em todas as modalidades da vida e que requer de nós educação dos impulsos. Se nos dispomos a ser úteis aos nossos companheiros em caminho, passemos a nos educar em todos os sentidos, porque a disciplina nos mostra as modalidades mais acertadas de amar. Os pensamentos são ondas que partem da mente para dentro e para fora da personalidade, levando consigo o que o coração se dispõe a doar, o que o pensador tem a ofertar. Podemos enganar por algum tempo os nossos irmãos encarnados, mas nunca a Deus. A pessoa se revela pela emissão de seus pensamentos. A própria psicologia nos ensina a compreender logo com quem conversamos. Uma observação mais profunda de quem ouvimos e entenderemos com quem falamos, porque seus gestos e sua fala o denunciam. Se o raciocínio é pesquisador nas nossas comparações, ainda temos a intuição, que não deixa faltar a sua cooperação nesse trabalho. As ondas que saem de nós não têm somente uma forma, são mutáveis, de acordo com os sentimentos. Não mudamos sempre de ideias. Cada uma vibra em faixa diferente, dando-se forma, irradiação e mesmo cheiro desiguais. A doutrina dos Espíritos mostra, na atualidade, outra feição da vida, e a sua missão mais profunda é a de mudar, é a de fazer de um homem velho um homem novo, refundindo suas qualidades nas do Cristo de Deus. As mudanças de vida compõem a base. A velha casa mental deve ser destruída e, em seu lugar, devemos erigir uma nova, com outras perspectivas de crescer para Deus na crista da onda nova. O progresso e a ordem nos fazem libertar da escravidão da ignorância. Podemos mudar de pensamentos, palavras e gestos em segundos, dependendo do que vemos, ouvimos ou lemos, e as vibrações passam a obedecer seus impulsos internos. O mundo se encontra como está, mais por falta de moral do que mesmo de alimento, por faltar mais educação dos sentimentos do que a água que dessedenta, por faltar mais disciplina do que mesmo o emprego, por faltar mais fraternidade e mais amor do que mesmo moradia com todos os requintes de conforto. Não existe harmonia nas mentes, e é por isso que o sofrimento campeia entre todas as criaturas, e a dor não vai deixar a humanidade por enquanto,
a não ser que essa se eduque dentro dos moldes do amor. Quanto mais se abrem laboratórios para fabricar remédios, mais se assanham as doenças para disciplinar os próprios fabricantes dessas drogas e os que se encontram nos níveis da usura, do orgulho e do egoísmo. A dor somente cessará quando não houver mais necessidade da sua lição. Urge compreender o Evangelho da natureza que está com suas páginas abertas, mostrando as leis que falam em silêncio, para que as almas cresçam e sejam motivo de felicidade com Cristo nos corações. Não deixemos escapar ondas da mente que não sejam de amor, de paz e de educação, de fraternidade e de caridade, de sorte que as sementes semeadas possam nos trazer frutos de esperança. Passamos a nos educar em todos os sentidos, porque a disciplina nos mostra as modalidades mais acertadas de amar. Capítulo 10. O pensamento criador. O espírito pode e deve libertar-se de tudo que o circunda. No entanto, o Criador, ele é e será sempre dependente para a eternidade. Tudo que se move na criação tem como impulso o pensamento criador. Tudo nasce dos impulsos mentais de Deus, se assim podemos falar. Os seres humanos já percebem na formação dos seus pensamentos, abre aspas, o pensamento de Deus, fecha aspas. Ele, de certa forma, faz parte das nossas ideias, porém, existem intervalos na faixa do pensamento em que o Senhor faculta aos nossos sentimentos espirituais a liberdade de expressão. Estamos, como já falamos, no século do mentalismo, e quantas pessoas, nas suas interrogações, questionam de onde vêm os nossos próprios pensamentos. É um bom questionamento, porquanto essas almas já confiam que não são apenas elas que geram os pensamentos e se encontram procurando a fonte verdadeira das suas próprias ideias. Como é sublime esta ciência, que é a ciência da vida! É uma filosofia de vida da qual pode nascer a nossa felicidade, que começa na pureza dos nossos sentimentos. Segue-se daí que a nossa paz depende de nós, porque Deus já fez a sua parte em nosso favor e, se buscarmos mais profundamente, notaremos que os nossos desacertos servem para o nosso aprendizado. A vida é sempre uma escola e a natureza, nossa professora que nunca erra, por ser ela firmada pela mente do Criador. A mente da criatura comanda todos os corpos que lhe atendem às necessidades. O espírito precisa de muitos corpos intermediários, cujas funções são múltiplas no engenho da vida. Entre mentes, a força mental é que dá a eles vida e movimento, ordens e comando para que sirvam de instrumentos fiéis à sua orientação. Quando a mente fraqueja, eles são acionados por forças estranhas, às vezes por inimigos espirituais, que passam a dar ordens para eles e, com o tempo, desacostumam-se com as diretrizes do seu dono. Muitas possessões podem se encaixar nesta verdade. Não te esqueças dessas verdades e começa a comandar os teus corpos. Esse exercício pode ser feito todos os dias, até completo domínio, para que o escravo não mande no seu senhor. Dá ordens aos teus órgãos igualmente, que eles te obedecerão, e, se nas primeiras vezes não der resultados, continua, que com o perpassar do tempo, tudo entrará na harmonia, porque teus corpos, sejam eles quantos forem, são teus cativos. Assim, como não podes libertar-te do pensamento criador, eles, teus corpos espirituais,
não podem se libertar de ti, que diante deles é o Criador. A tua felicidade depende do teu modo de vida. Existem já muitas criaturas na terra conhecedoras desta verdade. Sê mais um, engrossando as fileiras dos libertados, no sentido de que em breve o mundo será um paraíso, onde o amor será o alimento das almas e a fraternidade a água de luz para saciar a sede de todos os seus ocupantes. Se desejas melhorar a tua vida, escuta o que falamos, porque o fazemos por amor a todos que carregam no mundo um corpo físico. Não estranhamos o que estás passando, pois são consequências, por vezes, do passado distante ou resultado de processos de despertamento espiritual. Os que já passaram por esses caminhos sabem o quanto vale a tolerância. Na profundidade do conhecimento sobre Deus, sabemos que Ele não pensa, Ele não fala. Ele não escreve, Ele não raciocina, porque Ele é. Tudo o que falamos sobre essa personalidade incomparável, o estaremos diminuindo. Falamos do, abre aspas, pensamento criador, fecha aspas, por não termos outro vocabulário que expresse a grandeza daquele que tudo fez por processos desconhecidos aos homens, mesmo os de ciência, que se confundem ante a sabedoria do grande soberano. Cuidemos, pois, das nossas criações, porque as de Deus nunca falham. A tua felicidade depende do teu modo de vida.